Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Senhor Engenheiro. Bom, no vídeo anterior nós aprendemos como preencher uma tabela simples do programa Mestre da Produção, do MPS. Nessa tabela de hoje a gente vai aprender como preencher com a produção de estoque mínimo de 300 unidades. Nessa tabela a gente não tem um estoque máximo, a gente tem apenas um estoque mínimo, que é 300. O estoque não tem problema de ficar zerado. Vamos nesse primeiro exemplo aqui. Demanda prevista da primeira semana de julho, 380, da segunda semana de julho, 360, da terceira semana, 370, da quarta semana de julho, 340. E assim por diante, primeira semana de agosto 290, segunda semana de agosto 310, terceira semana de agosto 300, quarta semana de agosto 290. Aqui nós temos uma tabela com 2 meses, tá? Com 8 semanas apenas, mas nada nos impede de fazer a tabela do ano inteiro, tá? Desde janeiro até dezembro. A demanda confirmada, nesse caso aqui, a gente percebe que não tem nenhuma semana ela foi maior do que a demanda prevista. Então, nesse caso, a gente vai usar só a demanda prevista, não vai usar a demanda confirmada, tá? Ela chega à mesma quantidade da demanda prevista, como a gente percebe, 380 na primeira semana e 360 na segunda, mas ela não passa. Então, a gente pode usar apenas a demanda prevista, ok? O estoque disponível projetado, como eu já havia explicado no vídeo anterior, é o estoque, é a quantidade de produtos que sobrou do outro mês, no caso aqui do mês de junho. Sobrou em estoque 85 produtos, beleza? Bom, a gente tem 85 produtos em estoque. A gente precisa pagar 380 produtos. A gente não tem esse produto todo, então a gente tem que produzir. Qual o mínimo que a gente tem que produzir? 300 unidades, correto? Como está escrito aqui em cima, o lote mínimo de produção é 300 unidades. Então, a gente produziu 300 unidades na primeira semana de julho e a gente tem ainda 85. Então, a gente soma com esses 300 unidades, vai ficar 385. Agora sim, a gente consegue pagar a primeira semana de julho. 385 paga esses 380 e ainda sobra 5 produtos, exatamente. Agora, a gente tem o estoque disponível de 5 produtos. A gente precisa pagar 360. Quanto que a gente precisa produzir para poder pagar esses 360? O mínimo é 300, correto? Mas se a gente fizer 300 produtos, vai ficar 305. A gente não consegue pagar os 360. Então, a gente produz 355. A gente já tem em estoque 5 produtos, mais esses 355 que a gente vai mandar fazer, dá os 360. A gente consegue pagar e o estoque fica zerado. Bom, agora fica mais fácil de preencher, porque a gente não tem nada em estoque. A demanda prevista é 370 na terceira semana de julho. A gente não tem nada em estoque. O mínimo a fazer é 300 produtos, 300 unidades. A gente tem que pagar 370. Então, a gente manda fazer 370, correto? A gente paga 370 e fica com o estoque zerado de novo. Beleza. Na quarta semana, a mesma coisa. A demanda prevista é 340 unidades. A gente manda fazer 340 unidades. Paga as 340 unidades e fica com o estoque zerado. Na primeira semana de agosto, a gente está com o estoque zerado. A gente tem 290 unidades na demanda prevista. Quanto que a gente manda fazer? 300, exatamente, porque o lote mínimo é 300 unidades. Então, a gente manda fazer as 300 unidades, paga os 290 da primeira semana que a gente deve, da demanda prevista, né? E sobra 10 unidades. Agora, para a segunda semana, a gente tem disponível 10 unidades. A gente precisa pagar 310. O mínimo para fazer, o mínimo do lote é 300 unidades. Então, a gente manda fazer 300 unidades, somando com esses 10 unidades da semana passada, a gente fica com 310.
consegue pagar esses 310 da segunda semana. Novamente fica com o estoque zerado. A terceira semana, perceba que é 300 unidades, ou seja, é exatamente o lote que a gente precisa fazer, é o lote mínimo. A gente paga os 300 unidades da terceira semana, fica com o estoque zerado novamente. A quarta semana é 290 unidades a demanda prevista. O lote mínimo que a gente precisa fazer, 300 unidades. A gente paga os 290 e ainda sobra 10 unidades no estoque para a próxima semana, no caso para o próximo mês. Ou seja, essas 10 unidades, ela vai vir aqui para o estoque disponível projetado do próxima planilha, ou seja, do próximo mês. Beleza? Espero ter ajudado vocês, espero ter conseguido explicar um pouco sobre o estoque mínimo, produção mínima. Até o próximo vídeo. Valeu, galera!